E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como eu prometi pra vocês que estaria de volta e trazendo bastante conteúdo aqui pra vocês, hoje temos mais um vídeo baita de legal, o conteúdo que eu estarei trazendo pra vocês hoje. E se você ainda não viu meu último vídeo que eu postei, corre lá, que tá massa também, tá? Não esquece de deixar seu feedback. E antes da gente começar esse vídeo, curte aí, comenta o que é que você tá achando, o que é que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, se você tá gostando desse estilo que eu trouxe, que está totalmente diferente do normal aqui que eu trago pra vocês, certo? Hoje eu estarei trazendo um assunto leitura de velas, tá? É uma coisa que não é todo mundo que dá crédito e atenção, mas é uma coisa muito importante para a gente que opera, tá? O mercado está o tempo todo deixando histórico, está o tempo todo deixando ali, ó, várias coisas visíveis, e através da leitura de vela, nós vamos estar identificando como nós podemos estar melhorando a nossa estratégia, como é que nós podemos estar melhorando as nossas análises, certo? Não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante. Vou deixar também aí o link do meu Telegram embaixo. Se você quiser ir lá, entra, que eu vou estar soltando sempre os assuntos que eu trago aqui pro vídeo lá no grupo para vocês, certo? Eu desfiz o outro grupo porque estava muito chato, muita gente tentando vender coisa, vendendo sinais, coisa pirateada, e eu não compactuo com essas coisas. Então o grupo é novo, já tem uma galera lá, e eu vou soltar hoje mesmo esse conteúdo que eu fiz para vocês, certo? Então entra lá no grupo, vai estar o link aí na descrição. Não esquece de compartilhar esse vídeo, comentar aí embaixo e curtir. Bora que bora! Então, gente, já abri aqui o aplicativo para gravar minha tela, tá? Estamos aqui na nossa parte teórica, nossa parte em que eu preparo o meu conteúdo didático. Isso aqui eu não faço apenas, tá? Para me basear, para fazer esse conteúdo para vocês. Eu crio esse material didático para estudar, tudo bonitinho, aperfeiçoar meu conhecimento. Eu indico para vocês fazerem isso também. E esse conteúdo aqui que eu preparei é ele que eu vou soltar no grupo, tá? Para vocês ficarem revisando sempre que precisar, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, eu vou disponibilizar esse conteúdo lá no Telegram, tá? Mais uma vez, o link vai estar na descrição. E como eu disse para vocês, hoje nós vamos estar falando sobre leitura de velas. Nós sabemos que o gráfico ele está sempre fazendo o movimento de projetar e corrigir. Sendo assim, nós temos as tendências do gráfico de alto, de baixo e lateralizado. E também nós podemos identificar nessas movimentações do gráfico regiões consolidadas, tá? Regiões onde ocorre maior confluência de velas. E são nessas regiões que nós podemos identificar também suportes e resistências. Para quem não sabe, para quem é novo, caiu de paraquedas aqui, a vela verde simboliza o candle de força de alta e a vela vermelha simboliza o candle de força de baixa, certo? Isso é básico, então se você não sabe, procura entender, procura direitinho lá, a primeira aula do meu canal. Tudo bonitinho, eu estou explicando o que é cada coisa dentro do gráfico, como analisar as tendências, certo? E vamos ao que interessa, tá? Se nós sabemos que o mercado está sempre formando tendências, nós também sabemos que ele forma regiões. Isso é perceptível através do comportamento dos candles. Quando a vela está se desenvolvendo e encontra determinada região consolidada, ela pode demonstrar um comportamento de respeito à região ou pode se comportar como uma força que vai romper. Eu trouxe aqui um pedacinho, eu fiz aqui essa representação, tá? De um pedacinho do gráfico, eu mesmo fiz, não quer dizer que isso aqui eu tirei do gráfico, tá? Isso aqui, eu fiz essa simulação para vocês conseguirem se basear no que eu estou falando. Essa linha amarela aqui, ela simboliza a região consolidada, certo? Nós podemos perceber uma força, um padrão de força de venda, certo? Aqui o mercado ele estava se movimentando, fez essa vela de força de alta, tocou aqui nessa região e respeitou, tá?
Próxima vela foi uma vela vermelha, tentou romper a região, não conseguiu, desceu e respeitou novamente essa região. Na próxima vela vermelha, ela já retraiu, tá? Mas antes de retrair, ela deixou um histórico aqui do preço de máxima, que é o nosso pavio, tá? O pavio, ele sempre deixa um histórico, seja no preço de máxima ou seja no preço de mínima. A vela, como ela estava uma vela negativa, uma vela de venda, ela se iniciou aqui em cima, mas ela ainda subiu até aqui, tá? E retraiu, deixando assim esse histórico aqui, ó, de um preço que já foi alcançado, tá? A próxima vela, que é a terceira vela vermelha, ela se iniciou aqui em cima, ela subiu isso tudo, voltando assim numa região que é a nossa região consolidada, certo? E retraiu, deixando mais uma vez um histórico de rejeição do preço de máxima. O que é que nós podemos identificar aqui, tá? Se aqui já havia uma região consolidada, que já havia sido respeitada anteriormente, o gráfico formou um padrão de força de venda e na terceira vela desse padrão, ela retornou nessa região consolidada e deixou esse histórico todo de rejeição. Nós podemos identificar então, com esse histórico desta vela, que existe uma região ali de força, certo? E poderíamos surfar nesse padrão. Por quê? Porque todos os sinais que todas as velas estão deixando indica que a força dele continua de baixa. Nessa vela aqui, que ela deixou esse histórico enorme, é aqui que a gente poderia encontrar a oportunidade de efetuar uma operação a favor da venda, tá? E acabamos de efetuar uma leitura de vela aqui, identificando esse histórico de rejeição, identificando essa região consolidada, identificando que nesta vela verde houve um respeito, identificando que nessa vela vermelha houve outro respeito. E no terceiro toque aqui dessa região, existiu outro respeito e é aqui que entraríamos com nossa operação. Eu deixei aqui toda a explicação a respeito dessa análise que eu fiz, tá? E é basicamente isso, tá? Se fosse num padrão de alta, poderia ser da mesma forma aqui, só que ao contrário, subindo, certo? As velas verdes também deixam um histórico de rejeição do preço de mínima e nós temos que ficar atento a tudo isto. Nós podemos unir a leitura de velas a estratégias como back, suporte e resistência, Fibonacci. Leitura de vela em si, ela já deixa muita coisa. É um ótimo filtro para você estar analisando as suas operações, para você estar tendo certeza da sua entrada, se a vela vai romper, se a vela vai respeitar. Ela está sempre deixando um histórico. Vamos para o gráfico, certo? Coloquei aqui uma banquinha de 120 só para fazer esse vídeo mesmo com vocês. Pelo horário aqui, ó, já são 8 horas. Pelo horário aqui, os ativos já estão em OTC. Então, vamos identificar um ativo que esteja formando alguma tendência, tá? Esse aqui não está interessante. Olha, esse daqui está interessante, ó, formando uma tendência aqui de alta. Olha só, bem parecido com essa representação que eu trouxe aqui para vocês, ó. Isso que está acontecendo agora aqui no mercado, neste ativo Audi JPY. Deixa eu puxar aqui uma linha. Temos aqui um topo. Temos aqui outra região, que temos um pavio. Temos um pouquinho mais embaixo, aqui, certo? Olha só o que aconteceu. Nós temos aqui um topo, certo? Que aconteceu anteriormente, exatamente às 19h40. Ela encontrou essa região aqui. Tanto na vela verde,
tanto na vela vermelha, ela respeitou essa região, certo? E aqui, ó, nesse próximo topo, a vela tentou romper essa região e rompeu. Nessa vela vermelha aqui que se iniciou, que também deixou só pavio, nem deixou corpo, ela ainda tocou nessa região que foi rompida, tá? Que antes era uma região de resistência, o gráfico estava acontecendo embaixo dessa região e respeitando essa região, então é resistência. Se o gráfico rompe, está acima da região, vira um suporte. Então, quando rompeu aqui, essa região virou um suporte. Essa vela aqui, ela se movimentou desta forma, buscou essa região e fez um pullback, respeitando assim essa região que já foi rompida e que tinha sido respeitada, tá? Mas o histórico de rejeição que essa vela vermelha deixou foi muito grande em relação ao histórico de rejeição de mínima. A rejeição de máxima foi enorme em relação à rejeição de mínima e quase que não deixou nenhum corpo. Então não tínhamos como tomar nenhuma decisão aqui com essa vela. Mas na próxima vela, ela desceu, desrompeu a região, porque apesar do filete que o corpo deixou abaixo da região, ela respeitou a região. A próxima, ela ainda subiu isso aqui tudo, tentando romper, tá? Mas ela rejeitou e retraiu, deixando mais uma vez um histórico de rejeição do preço de máxima. O que é que nós podemos identificar? Que a força do ativo está como força, a força desse padrão aqui está como força de venda, tá? A força predominante. Ela retraiu. A próxima vela foi uma vela de venda também, de força de venda. Ela retraiu isso tudo, mas quando ela alcançou essa região aqui, ó, que foi esse segundo traçamento que eu fiz aqui, ela respeitou, porque ela encontrou, na verdade, essa terceira região aqui, ó, esse traçamento. Ela respeitou, porque ela encontrou outra região consolidada, certo? Próxima vela, ela deixou um histórico de rejeição do preço de mínima bem grande em relação ao histórico de rejeição do preço de máxima, certo? E a próxima vela foi verde, tocando também na região e respeitando esta região. Agora, a vela vermelha que está acontecendo aqui, ela está rompendo nossa região. Nossas duas regiões que já foram traçadas por mim. E olha só, a rejeição do preço de máxima que deixou. E olha a força de venda desta vela. Olha o tamanho desta vela. Olha o tamanho do corpo em relação ao tamanho do pavio que deixou. Nós podemos identificar claramente uma força de venda, certo? Um padrão de venda. E nós podemos surfar aqui nesse padrão. Existiu um rompimento aqui, ó, nesta região, tá? Que já foi uma região de suporte, virou uma resistência porque foi rompido, virou um suporte novamente porque desrompeu e virou uma resistência porque voltou à sua posição e agora que rompeu novamente, ele virou uma resistência, certo? Olha só o que aconteceu, já voltou nessa região e já respeitou essa região. O que foi que eu fiz com a leitura de vela para analisar esse ativo nesse exato momento? Eu identifiquei aqui que existe uma região que já foi respeitada como suporte, tá? Foi respeitada 1, 2, 3, 4 vezes. Como já era uma região saturada, a vela vermelha ela rompeu e ela desceu rompendo tudo, deixando aqui um histórico de rejeição do preço de máxima e fazendo assim uma vela de força de venda, tá? Rompeu todas as regiões. Na próxima região aqui, ó, ela voltou como uma resistência aqui, ó, voltou nessa região e olha só, ela retraiu a favor dessa força de venda e esse histórico que a gente deixou, que a gente já pode usar como filtro para as nossas entradas. Como eu não consegui pegar uma operação aqui nessa vela verde, mas eu consegui mostrar para vocês basicamente como o mercado se comportou aqui nessas regiões. Então agora eu vou fazer umas operações aqui com vocês para mostrar que a análise da leitura de velas funciona
tá? Eu vou fazer agora umas operações e espero que vocês tenham entendido a explicação. Vamos buscar outro ativo, já que eu já perdi a entrada. Deixa eu observar aqui rapidinho se tem outra região que eu posso estar usando como referência. E temos também outra região, olha só. Região essa que também já foi respeitada, acabou de ser respeitada. Mas olha só isso aqui, esse histórico que essa vela deixou. Rejeição do preço de máxima, rejeição do preço de mínima. Maior foi a rejeição do preço de máxima, porém, com essa vela assim, parece meio uma indecisão, tá? Ela pode simplesmente formar outro padrão aqui de alta e corrigir esse padrão de baixa que o gráfico formou, ou ela pode simplesmente subir e continuar respeitando essa força de venda. Porém, ainda não é seguro a gente tomar nenhuma decisão agora, porque as velas estão deixando uma indecisão aqui no preço, olha, nem de alta, nem de baixa. Então, nós vamos observar mais. Esse ativo aqui tá interessante também, ó. Uma tendência de baixa. Está deixando bastante pavio. Vamos buscar aqui uma linha horizontal, certo? Deixar a cor dela amarela. Vamos identificar aqui um fundo. Vamos aqui, ó. Temos aqui essa região, uma bem atual. Temos essa região aqui, que já foi respeitada aqui, já foi respeitada aqui, aqui, certo? Temos também essa região aqui um pouco mais embaixo, olha. Que também já foi respeitada aqui e aqui. E agora, essa vela vermelha deixou um histórico de rejeição aqui nessa região. A próxima também deixou mais um histórico de rejeição do preço de máxima, formando assim uma vela de venda, de força de venda. A próxima vela, olha só, ela não deixou, essa vela daqui não deixou nem um pouco de pavio do histórico de rejeição do preço de mínima. Isso me diz que ela simplesmente pode ter uma força de venda absurda aqui. Então, o que é que nós podemos fazer? Esperar ela subir e operar a favor da força de venda, ou então esperar ela romper essa região e esperar ela voltar na região rompida e continuar operando a favor da força de venda. Porém, depende do histórico que o nosso candle deixar, que as nossas velas deixarem. Porque se eu ver que ele está perdendo a força de venda, tá? E estiver querendo virar para a tendência de alta, eu simplesmente não posso pegar uma operação. Ela não rompeu, mas ela deixou, quando ela chegou aqui nessa região de suporte, ela deixou um histórico de rejeição do preço de mínima bem grande. E olha só o que aconteceu, o padrão virou para um padrão de alta, certo? E rejeitou mais uma vez aqui um preço de mínima e formou um candle de alta. E agora está formando outro candle de alta, que não deixou também nenhuma rejeição do preço de mínima. Vela de força aqui, hein? Olha só, essa vela aqui, ó, de alta, deixou um histórico de rejeição aqui do preço de máxima, mas ainda assim, a próxima vela está sendo uma vela de força de compra, tá? Eu tracei aqui em cima uma região, mais uma região que já foi suporte e agora é resistência. E ainda não me sinto segura para pegar uma entrada aqui,
tá? Ela nem chegou a tocar na minha região, mas olha só, ela já tá querendo respeitar. Mas como formou uma vela, como formou aqui um padrãozinho de alta, nós vamos esperar para ver como é que ela vai se comportar. Nossa, ela deu uma derretida legal aqui agora, hein? Deixa eu abaixar o volume, porque eu tomei um susto absurdo aqui agora, hein? Olha só. Ela respeitou esse topo aqui, ó. Mesmo sem ter alcançado ele, ela ainda respeitou esse topo aqui, tá? Acreditei no pullback aqui dessa região. Mas também temos outra região aqui, ó. Olha só exatamente onde ela tá aqui agora. Nós temos outra região. Mas bora que bora. Por que que essa operação deu loss? Porque além de eu cometer o erro de pegar uma compra aqui no pullback, mesmo com o histórico de rejeição que essa vela deixou, a tendência desse ativo está de baixa, gente. Eu operei contra a tendência. E isso não é certo, certo? Enfim, vou fazer aqui outra operação para vocês. Mas se o gráfico permanecer aqui nessa região, vou trocar de ativo. Oh, nossa, já deveria ter trocado de ativo há muito tempo. O payout abaixou para 65%. Vamos aqui para o nosso... Olha só, interessante aqui, hein? Deixou um histórico aqui, uma rejeição do preço de máxima. Tá derretendo. Verdadeiramente. Olha só, essa vela vermelha aqui deixou um histórico de rejeição do preço de mínima bem grande. Olha o tamanho dessa rejeição que essa vela deixou, tá? Não peguei uma venda aqui por conta disso daqui, ó. Desse histórico que esse pavio deixou. Não seria viável, tá? Porque a rejeição do preço de mínima significa força de compra, tá? Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos esperar aqui, ó, essa vela terminar. Vamos ver o que é que ela vai nos dizer. Olha só, retraiu muito. Muito, muito, muito. Ou seja, força, tá? Ela formou aqui um padrão de força de baixa. Como ela formou um padrão de força de baixa, o que é que nós podemos fazer? Surfar nesse padrão. Mas ela já tá retraindo, não me deu nenhuma abertura de entrada. Porque essa entrada, galera, vou justificar para vocês aqui, tá? Mas Mayumi, se o padrão estava no padrão de força de baixo,
certo? Ele formou aqui o padrão de baixa, mas quando ele chegou nessa vela vermelha aqui, ó, que ele encontrou este fundo daqui, esta região de suporte, ele respeitou, deixou uma rejeição do preço de mínima muito grande. Olha essa vela aqui, deixou uma rejeição do preço de mínima. Ou seja, isso aqui me diz muita coisa. Isso aqui significa que pode simplesmente virar este padrão e se transformar em um padrão de força de alta. E foi exatamente o que aconteceu. Essa vela vermelha retraiu e rejeitou tudo isso. Isso me explica que existe uma rejeição do preço de mínima aqui. Ou seja, existe uma força de alta, uma força de compra para deixar essa rejeição toda. Então, olha só, nessa próxima entrada aqui, ó, que foi onde ela voltou para minha região, ela confirmou aqui com essa vela de compra, tá? Essa vela de verde aqui, ela buscou aqui e deixou mais uma vez um histórico de rejeição do preço de mínima. E a próxima vela eu efetuei uma compra, me dando assim uma vitória, certo? Por enquanto, tá 1x1. A primeira operação eu perdi por desleixo meu mesmo, tá? Peguei aqui nessa tendência de alta, surfei na tendência de alta, ok? Peguei o gatilho aqui, ó, usei esse filtro dessa vela aqui, a análise da leitura desta vela daqui e efetuei a minha operação, certo? Agora, a vela verde deixou um histórico imenso de rejeição do preço de máxima. Vamos procurar outro ativo, na verdade. Gosto de ficar operando no mesmo ativo o tempo todo. Esse ativo não está interessante para mim. Temos aqui uma mini de baixo, tá? Conseguimos identificar para esse ponto, maior que 13, ou seja, esse é o 13, esse é o 13, esse é o 13, esse é o 13, um para esse de baixo, marca aqui já o fundo, marca também o só isso, tá? Identificou, vou identificar mais outro topo. Olha só, dividiu aqui essa resistência, dividiu esse histórico de rejeição, a próxima também foi derretida, deixou esse histórico de rejeição imenso. Deixa eu ver aqui uma região, pode voltar para pensar. Olha só. Efetuei uma venda aqui, certo? Por conta dessas rejeições de preço que deixou aqui, tá? Isso me indica que ele pode continuar retraindo, mas a vela continua subindo. Então, vamos ver se ela vai respeitar. Foi vitória, tá? Nossas operações estão no 2x1 até o momento, usando apenas leitura de vela, suporte e resistência, que é como eu falei para vocês. Nós podemos usar a leitura de velas como filtros de entrada, gente. Seja operando pullback, seja operando suporte e resistência. Podemos unir a leitura de vela a todas as nossas estratégias. Porque a leitura de velas nada mais nada menos é do que a gente estar analisando o comportamento do gráfico. Certo? Se está formando força de alta, se está formando força de venda, tá? Nada mais, nada menos é do que isso, tá? Formou um padrãozinho aqui de baixa, deixou esses históricos de rejeição aqui, ó, do preço de máximo, pronto. É o suficiente, o gráfico está na tendência de baixa, formou padrão de baixa, surfa a favor da tendência do ativo. Analisa o que a vela está querendo dizer para vocês, os históricos que elas estão deixando para vocês. E é isso, surfa, surfa, surfa. Então, gente, esse foi o vídeo. Fiquei com o meu placar no 2x1. Lois é super normal, não tirei, vai estar aí para vocês verem, certo? Que é super normal. Mas você vê que com a leitura de velas você tem vários filtros de entrada, tá? E é bom sempre ter esse conhecimento da leitura de velas, porque elas nos dizem muito, 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 muito. Lembrando que esse conteúdo dessa aula eu vou disponibilizar lá no Telegram. Se quiser entrar, o link tá aí embaixo, tá? E é isso. Não fiz um valor absurdo, mas com a análise da leitura de velas dá pra você fluir
normalmente, lindamente no mercado, tá? É isso, até o próximo vídeo.